Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a hora do São Paulo. O tricolor paulista aumenta a vantagem na liderança, a relação de Fernando Diniz com os jogadores impressiona cada vez mais e a pergunta que fica é: favorito ao título? A gente precisa falar sobre esse São Paulo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Que vitória sobre o Botafogo, mais uma, 4-0, sem muito esforço, mas não é sobre necessariamente essa vitória que eu quero falar. E poderíamos falar, porque foi mais uma atuação brilhante, consistente, sem sofrer, atropelando o seu adversário, que tá mal, tá na zona do rebaixamento, não vence há muitas partidas, como é o caso do Botafogo, mas não importa. Eu sempre falo isso. O parâmetro ele não serve quando você deixa de analisar algumas questões envolvendo o time. E você precisa analisar de que forma o São Paulo vem conquistando seus resultados. Vai ter um desafio agora contra o Corinthians, que talvez o teste seja maior, muito mais pela rivalidade, né? Porque o Corinthians realmente está numa fase também não muito boa, mas o São Paulo vem conquistando resultados e desempenho. O Renato Gaúcho polemizou, né, nos últimos dias, depois da vitória sobre o Vasco, dizendo que o Grêmio jogava o melhor futebol do Brasil. Porque a cada semana isso muda, né? Já foi o Flamengo, já foi o Palmeiras, já foi o Grêmio, agora é o São Paulo. Mas eu acho que a gente precisa entender de que forma o São Paulo se alça para ser esse time. E também isso é muito variável, né? Ou subjetivo, você dizer que o São Paulo joga o melhor futebol do Brasil, daqui a pouco o Palmeiras tem uma grande atuação, isso já muda o foco, o Flamengo pode acontecer isso também. Eu acho que melhor ou mais bonito se encaixam hoje no São Paulo. Mas mais do que isso, mais do que uma análise subjetiva ou pessoal de cada um, de que o São Paulo para mim é o que joga o melhor. Não, mas eu acho que é o Palmeiras, eu acho que é o Grêmio ou o Flamengo. Isso independe nesse momento. O que vale para mim é a consistência do time do São Paulo. Eu prefiro usar essa palavra, porque é um time com estrutura tática, é um time com padrão, é um time de uma relação técnico e jogadores que faz toda a diferença na hora da decisão, na hora da conquista de um título. As pessoas têm me perguntado muito, São Paulo sai da fila esse ano, no ano que vem, né, nessa temporada, conquista um título? É óbvio que eu não sou vidente, né? O futebol ele é muito imponderável, né? Ele é muito imprevisível. Você cravar qualquer time campeão dentro de um campeonato muito competitivo, como é o brasileiro especialmente, e na Copa do Brasil tem grandes concorrentes, como especialmente Grêmio e Palmeiras. O América Mineiro é uma zebra, mas que pode acontecer, né? O Lisca faz um grande trabalho lá, mas eu coloco mais, até pela força de elenco e camisa, o Grêmio e o Palmeiras. Não tem como você determinar agora que o São Paulo vai sair da fila, mas a gente precisa analisar os fatos. O São Paulo, depois dessa vitória contra o Botafogo, abriu 7 pontos de vantagem para o segundo. O Flamengo tem um jogo atrasado ainda, então essa vantagem pode diminuir. Mas, nesse momento, 7 pontos de vantagem para o Galo. Pode ser 5 pontos caso o Flamengo vença o seu jogo. Ou seja, é uma distância considerável. O São Paulo jogou seus jogos atrasados e fez o dever de casa. Correspondeu. Falando em dever de casa, é o único invicto como mandante. Não perdeu jogando no Morumbi. Tem uma invencibilidade de 17 jogos no Campeonato Brasileiro. Tem uma dupla de ataque, o Luciano e o Brenner, que marcaram 21 gols juntos. 12 o Luciano, 9 o Brenner. 21 gols representa metade dos gols do São Paulo no campeonato, que é o segundo melhor ataque da competição, com 42 gols marcados. Um apenas atrás do Atlético Mineiro, que também é um time muito ofensivo e que fez 43 gols nessa competição. 21 gols, só que o Luciano e o Brenner marcaram, é mais do que os gols marcados no campeonato pelo Coritiba inteiro, pelo time do Coritiba, pelo time do Atlético Paranaense, pelo time do Atlético Goianiense. Esses times marcaram 20 gols. Só o Luciano e o Brenner marcaram 21. O São Paulo tem a melhor defesa da competição. Então assim, gente, são números absolutamente irreversíveis. São números reveladores em que a gente percebe, dentro de campo, o que eles representam, esses números. Você vê um time com como eu disse, um padrão tático, em que você hoje decora do 1 ao 11
quem são os jogadores, a gente viu o Flamengo isso ano passado, né? Não preservando, preservando pouco, dando pouca rodagem, mas mantendo a sua estrutura do 1 ao 11. O São Paulo encontrou um time. Tem alguns pilares desse crescimento do time do Diniz. Além do Luciano e do Brenner, e isso tem muito do Diniz, porque a escolha do Brenner é dele, a indicação do Luciano é dele, e os movimentos que os dois fazem no time fazem toda a diferença também, porque eles têm uma recomposição defensiva, embora atacantes, uma mobilidade que representam muito para o time. A dupla de zaga que foi modificada, talvez até com uma demora pelo Diniz, mas tudo bem, o sistema está funcionando e ele voltou atrás a utilizar o Bruno Alves e o Arboleda. Os caras estão jogando muito, muito. Mas tudo bem, o Diego Costa, que foi uma aposta dele, em algum momento do campeonato também jogou bem. Depois acabou tendo algumas falhas individuais, mas o sistema o favoreceu. O Léo, quando atuou ali, também eu acho que foi bem. É que esses dois representam, no ano passado, o São Paulo também teve a defesa menos vazada. E esses dois são muito bons jogadores, né? O Arboleda enfrentou um problema extra-campo e tal. E quando o sistema não estava funcionando, esses dois também sofreram. Agora eles voltam para o time e, confirmados pelo próprio Diniz, são titulares. O Reinaldo, cara, o Reinaldo tá jogando muita bola. Por quê? Porque ele tem essa liberdade do apoio, tem uma cobertura feita pelo Luan, que joga uma barbaridade, que segundo o Diniz evoluiu muito como jogador, porque ele também demorou para colocar o Luan no time, mas tudo bem, eu não tô aqui para criticar o tempo da escolha do Diniz. Se ele errou em algum momento ao demorar para mexer, o importante é que ele mexeu. E mexeu na hora certa, porque o time cresce na hora certa. Se custaram caro aí as eliminações, isso é outra história, isso ficou no passado. Esse São Paulo do Diniz também foi forjado por conta desses fracassos no Paulista, na Libertadores, na Sul-Americana. Também foi ganhando corpo esse time. E méritos à diretoria que manteve o Fernando Diniz depois de ter apanhado muito, muito. E aí a relação dele com os jogadores, ela é muito incrível, cara. Porque eu noto, assim, cada jogador que é substituído, um carinho para cumprimentar o companheiro. A cada comemoração de gol, um fechamento, assim, muito... Essas coisas não são medidas, essas coisas não são regra, eu sei, mas é aquela coisa do feeling, né? Você tá vendo os jogos, você tá vendo como os companheiros se comportam, isso faz diferença. Isso pode não representar na estatística, isso pode não ser medido, mas isso faz diferença. E aí ontem teve um episódio incrível entre o Fernando Diniz e o Luciano, que foi flagrado pelas câmeras da transmissão, em que o Diniz cobra muito do Luciano, né? Eles têm uma intimidade muito grande. O Luciano daqui a pouco responde, daqui a pouco fica bravo, daqui a pouco joga água na cara do técnico, o técnico sai esbravejando. Isso é uma liberdade de um cara que tem a psicologia como formação e que tem essa veia, né, de chegar no jogador, de formar o cara como atleta, como cidadão. Eu acompanhei a entrevista coletiva dele pós-jogo ontem, ele falou muito isso. Eu me preocupo muito em formar esses caras, para que eles saibam o que eles vão fazer depois de parar de jogar, para que eles sejam homens acima de tudo. E ele tá conseguindo, cara. Ele tá conseguindo extrair algo do Brenner, que é um jovem e que tem o carisma do gol, como ele disse, o apelido do Diniz, e ele fala sobre o Brenner que uma coisa é talento, outra coisa é disciplina tática, outra coisa é a facilidade para fazer gol. Isso é dom, isso é carisma, isso é jeito de ser, e o Brenner sempre teve essa facilidade, amadureceu muito, evoluiu, e hoje é titular absoluto, tem 20 gols na temporada. Os gols ontem do São Paulo, cara, pô, o primeiro gol, que é a cabeçada do Brenner, é uma troca de passes maravilhosa do Igor Gomes com o Gabriel Sara, com o Luciano. O Sara vai na linha de fundo, cruza, o Brenner faz o gol. Depois o Luciano, que tá jogando demais também, dá um passe em profundidade pro Brenner. Ele ganha na velocidade e chuta no alto, assim, um golaço, golaço. O Reinaldo faz de pênalti e o Hernanes, hein? Olha que felicidade é ver o Hernanes voltar jogando bem, fazendo gol. Fez contra o Goiás, fez agora. O Vitor Bueno entrou, meteu uma bola na trave. O Igor Vinícius entrou porque ele já preservou alguns caras também que tinham cartões amarelos, né? Estavam pendurados. Porque tem o clássico aí que, segundo o Diniz, é mais uma final. E é assim, o São Paulo vai jogar uma final até o final do campeonato. Se vai sair da fila, eu não sei.
mas o que eu posso dizer é que já está mais perto do que sempre esteve e que é candidato sim, nos dois, na Copa do Brasil, que vai ter um confronto dificílimo contra o Grêmio. Eu acho que as coisas são muito equilibradas nessa disputa e que é possível sim, muito possível o São Paulo passar. E depois no Campeonato Brasileiro, porque com essa disparada aí o time vai ganhar confiança e faltou um nome eu falar do São Paulo. Daniel Alves, que estava suspenso ontem, o Tietchan entrou no seu lugar e é bom que o Diniz vai ganhando opções, né? O Tietchan joga na lateral, joga no meio, joga em várias funções no meio, pode jogar à frente do Luan, pode jogar como primeiro volante, embora essa opção não tenha dado muito certo, mas hoje eu acho que já seria uma outra condição do time, é que o Luan realmente acertou o sistema defensivo, a proteção à zaga, mas os jogadores vão entrando, o Rodrigo Nestor, que tem que ganhar sequência também, e o time vai encorpando. Mas o Daniel Alves, ele talvez seja o pilar mesmo desse time, que tem vários pilares, mas o Daniel ele tem um ritmo. E me perguntaram ontem, será que ele fez falta? Porque na prática não, né? O time goleou, mas ele faz. Talvez fosse melhor, ou se o adversário enfrentasse mais resistência, né? Oferecesse mais resistência. O Daniel Alves, ele dita o ritmo do jogo, ele consegue chegar mais à frente, ele serve os companheiros e ele tem se tornado uma liderança incrível. Então tem que valorizar esses caras. Bom, falei demais, mas era para realmente falar que tá chegando a hora do São Paulo ser campeão mais uma vez. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!